Nós vamos falar sobre o maná escondido, e o texto sagrado lá em Apocalipse 2, e versículo 17 diz assim: quem tem ouvidos, ora, todos nós temos o quê? Mas a Bíblia, o texto, não fala de quem tem ouvidos físicos, isso já ficou claro, né? São quem tem ouvidos o quê? Espirituais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, não é o pastor, não veja como pastor, não veja como bispo, mas é o próprio Espírito Santo quem fala com quem? Com a igreja. A igreja não é o púlpito, a igreja não é a cadeira, a igreja somos cada um de nós. Você e eu somos a igreja. Então essa palavra é destinada para a igreja. Ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, ou nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Nós vamos aqui focar o maná, amém? Não vamos focar a pedrinha branca, vamos focar o quê? O maná. Você vê que a Bíblia fala ao vencedor. Quem é o vencedor? É aquele que permanece. O vencedor não é aquele que vem aqui dar um belo testemunho. O testemunho é bom? É. O testemunho glorifica a Deus? Sim. Mas esse não é o vencedor. Você que é mais antigo, por exemplo, você deve lembrar lá da Cedo Feita, você deve lembrar lá da Duque Terceira, você deve lembrar lá do York, você deve lembrar até do Barracão. Quantos estavam ali naquele período que chegaram na igreja e aquela fé excitante, foram curados, libertos, o poder de Deus se manifestou, e aparentemente eram pessoas fervorosas, aparentemente eram pessoas da fé. Já viu Coca-Cola? Você agita a Coca-Cola, o que acontece? Sobe o quê? O que sobe? Espuma. Espuma, é só espuma. Depois desaparece. E quantas pessoas que começaram lá atrás empolgadas por uma fé excitante, porque viram o poder de quem? De Deus. Porque viram a manifestação do poder de Deus. Mas cadê essas pessoas? Aonde elas estão? Muitas, a maioria, estão por aí, caídas, prostradas espiritualmente, e o pior, nem querem ouvir falar do Senhor Jesus. É ou não é verdade? Tem pessoas que estão afastadas, que nem querem ouvir falar do Senhor Jesus. Por quê? Essas pessoas foram vencedoras? Elas venceram o quê? Nada. Elas estão derrotadas. O vencedor é aquele que permanece, independente das circunstâncias, independente dos obstáculos, independente das tribulações, independente das perseguições. O vencedor é aquele que permanece até o quê? Até o fim. Ele vai ser tentado, ele vai ser atribulado, ele vai ser injuriado, ele vai ser injustiçado, caluniado, difamado, mas ele permanece. Dentre essas pessoas, muitos foram obreiros, que você deve conhecer. Muitos foram até pastores. E aonde estão? Estão caídos, estão prostrados, e não têm forças para se levantar, que é o pior. Veja que muitos desses começaram bem, mas não permaneceram bem. Deu para perceber? Agora, aquele que enfrentou dificuldades, enfrentou tribulação, enfrentou perseguição, enfrentou o diabo a quatro, e permaneceu e tem permanecido, este é o verdadeiro vencedor. Então essa palavra é para você que é um vencedor, e que tem permanecido e que vai permanecer até o quê? Até o fim, custe o que custar e doa a quem doer. E ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Vamos ler aqui o estudo. Diz assim: quando o povo de Israel atravessava o deserto, Deus enviava diariamente o maná escondido, um alimento celestial que sustentava a todos. Esse cuidado divino
provava que o Senhor estava presente e que nada lhes faltaria. Assim, cada manhã, o maná caía do céu, como resposta à obediência e ao quê? E a confiança do povo, reforçando a presença constante de quem? De Deus em suas vidas. Vamos aqui fazer uma pausa. Você sabe que o povo de Israel no deserto, durante 40 anos, todos os dias, todo santo dia, Deus mandava o quê? O maná. O que era o maná? Era o pão do céu, chamado pão dos anjos. E com aquele maná, o povo se sustentava. É como o pão nosso. Nós não falamos na oração do Pai Nosso? Dai-nos o quê? O pão nosso. E todos os dias, nunca faltou em tempo algum o maná. Deus sempre sustentou e supriu a necessidade de quem? Do povo. Deu para entender? Mostrando-se presente, mostrando o cuidado de Deus para com o povo de Israel. E diz mais, a promessa do Apocalipse. No entanto, a palavra de Deus revela algo ainda mais profundo. No livro do Apocalipse, o Senhor Jesus promete o maná, o quê? Escondido. Diferente do alimento físico que sustentou Israel, este maná é espiritual e o quê? E eterno. Reservado aos que vencem. Ele simboliza a comunhão perfeita com Deus e a recompensa da vida eterna para aqueles que se rendem de quê? De coração a quem? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. O maná está escondido porque é o alimento para quem crê. Portanto, somente aqueles que se rendem aos pés do Salvador com o coração quebrantado têm acesso a ele, ou seja, ao maná. O maná representa o pão da vida, que é quem? Quem é o pão da vida? O Senhor Jesus. O texto sagrado diz assim lá em João, está escrito aí, eu sou, o Senhor Jesus disse, eu sou o quê? O pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então você vê que esse maná hoje, não é o maná que cai da onde? Do céu, como exemplo de Israel. Hoje o nosso maná é o próprio Senhor Jesus, que é o pão nosso de cada dia. Ele é o pão da vida. E quando a pessoa come desse pão, que não é somente participar da ceia, porque tem pessoas que pensam que só comem desse pão quando participam da Santa Ceia. Você tem que comer esse pão quando? Diariamente, todos os dias. Pastor, e como que eu como desse pão todos os dias? Quando você mantém uma comunhão, uma intimidade com Deus. Quando mantemos uma comunhão com Deus restrita, então todos os dias estamos a comer do pão da vida. Por que tem muitos cristãos que estão fracos? Que eles só lembram de Deus quando vem aonde? Na igreja, olhe lá. Tem gente que até para vir na igreja é difícil. Ela dá desculpa, não me apetece hoje ir na igreja, eu estou cansado, estou isso, estou aquilo. Não é verdade? Não é verdade? Tem pessoas que dão várias desculpas para não vir na igreja. Ah não, eu posso cultuar a Deus em casa, eu posso cultuar a Deus aqui mesmo. É a mesma coisa? É a mesma coisa? Você cultuar, você deve buscar a Deus em casa, você deve ler a palavra de Deus em casa, mas cultuar a Deus, o local mais propício, mais indicado é aonde? É a casa de Deus. Por quê? Porque aqui estamos envolvidos no espírito da fé. Amém? O salmista disse, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque a casa do Senhor é chamada casa de quê? Agora, se a pessoa tem preguiça até para vir aonde? Na igreja. Se ela não consegue vencer nem para chegar aonde? Na igreja, como que ela vai vencer para chegar no céu?